Finalmente estamos de volta no nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Hoje, 28º vídeo. E queremos neste vídeo encerrar essa longa jornada que nós tivemos entendendo, né, a lei moral de Deus presente em nossas vidas, né, como o povo de Deus sobre a face da terra. Hoje nós vamos falar sobre o 10º mandamento, que é o pecado duro de se conviver. Está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Não cobiçarás é o 10º mandamento, mas junto com a cobiça, eu gostaria de colocar uma outra expressão também que nós vamos tratar hoje, que tem a ver com essa questão de cobiça, que é a ganância. A ganância vai gerar a cobiça, né? As duas coisas andam em sintonia. Mais uma vez, o 10º mandamento no Catecismo Maior da Confissão de Fé de Westminster traz nesse documento, né, qual é o 10º mandamento que nós já lemos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, né, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Né, um sentido aí que nós temos então de cobiça. Os deveres exigidos nesse mandamento, segundo esse documento, são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e para que promovam o mesmo. Os textos bíblicos estão aí, que mais uma vez digo, para dar uma olhada, porque esse documento ele traz a base nas escrituras sagradas. Os pecados proibidos no 10º mandamento. O que o 10º mandamento condena, então? O descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos. Aqui entra a questão da ganância e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Os textos bíblicos que falam sobre isso, né, estão aí também, que pode ser lido posteriormente. Cobiça ou ganância. Esse é o pecado duro de se conviver. Moisés, quando ele desce do Monte Horebe, ali na Cordilheira do Sinai, com os 10 mandamentos, ou com as 2 tábuas da lei, o mais honrado código de moral do comportamento humano da história, lembrando que o Decálogo não pertence à lei mosaica, ele é anterior à lei mosaica, e ele passa, né, depois e chega até Cristo Jesus, que dá uma interpretação cristocêntrica nessa lei também. Né? Porém, há um mandamento que não é observado, que é esse último. Né? Esse último mandamento que quase não se leva a sério. Quem já ouviu falar de alguém ser punido por quebrar o 10º mandamento? Pessoas já foram enforcadas por quebrar o 6º mandamento, que era o homicídio. E ali tinha a lei penal, né, em cima desse mandamento. Pessoas foram desonradas por quebrar o 7º mandamento, que também fala do adultério, e que também traz ali a lei capital, né, tal qual o 6º mandamento, nós temos a lei capital no 7º mandamento. Processo por quebra do 9º mandamento, que é o perjúrio, também nós vamos ver pessoas sendo processadas, né, por essa quebra desse mandamento. Mas ninguém nunca pagou uma multa ou foi para a cadeia por cobiçar, né, simplesmente por cobiçar. Nenhuma lei humana se interessa em dirigir atitudes humanas para Deus. Nenhuma atitude humana, mas Deus se interessa sim, né, por essa questão. Dentro da sua lei, nós vamos ver isso no 10º mandamento também. Mesmo que houvesse uma lei criminal contra a cobiça,
Tem certeza que nenhum detetive humano poderia descobrir a sua violação. Mas, olhando para a ótica de Deus e como Deus sonda o nosso coração, quando Deus nos vê como nós somos e as intenções do nosso coração, Ele sim pode. Então nós temos que olhar para isso nesse mandamento também. Nem mesmo a igreja, às vezes, leva a sério esse pecado. No entanto, o mandamento diz não cobiçarás, né? E aí fica bem específico ainda quando nesse mandamento fala não cobice os bens do seu vizinho, a esposa, o escravo, o gado ou o jumento, né? Nessa perspectiva de ganância, né, humana que está dentro desse contexto também desse mandamento. Cobiçar a mulher do próximo. Nos faz lembrar do que Deus já disse no 7º mandamento, não adulterarás. O 10º mandamento via um passo mais adiante ainda desse não adulterarás. O que está dizendo? Nem pense nisso. Aquilo que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 5 a 7, quando ele fala sobre a ética do reino, quando ele fala não adulterarás, ou visto que foi dito não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que com intenção, né, dentro de si, do seu coração, né, e aqui que vai o 10º mandamento trabalhar essa questão também. Caso você ainda não esteja se sentindo culpado, né, o último mandamento adiciona uma pegadinha final para nós. Não cobiçarás o quê? Nada que pertença ao seu vizinho, diz o mandamento. Eu creio que o alvo de Deus com esse mandamento era muito mais presente para nós hoje do que para o povo de Moisés naquela época. Né? Muito mais para o nosso tempo do que para aquele. Por quê? Ganância, que é outro sinônimo para cobiça, é com certeza um problema maior para nós do que para Moisés e aqueles que caminhavam com Moisés, ou o povo hebreu daquela época. Por quê? Não havia muita coisa para um hebreu possuir, que os outros hebreus também não tivessem. Havia quase que uma igualdade aí nesse momento da história, quando esse mandamento também está sendo trazido. Cabritos são cabritos, um poderia ter 10, outro poderia ter 20, e isso não era caso de cobiça entre eles. Com algumas exceções, claro, que nós vamos ter, toda a comunidade hebreia compartilhava do mesmo padrão de vida, né, e desfrutava da mesma oportunidade, na vida deles. Né? Nós vemos aqui que esse mandamento está sendo chancelado agora, trazido novamente à memória do povo agora de uma forma mais plena, num período de peregrinação, onde todos estão na mesma situação ali no deserto, onde todos vão entrar na Terra Prometida, igualmente conquistando todos juntos a Terra Prometida. Então, mas hoje, esse mandamento está muito mais presente para as nossas vidas, porque somos abençoados com uma grande abundância de bens, né, que alimentam às vezes o que em nós? A ganância. Nós temos hoje o que? A tecnologia para criar uma infinidade de variedade de coisas que as pessoas desejam. Nós temos a indústria da propaganda para trazer esse desejo à tona na nossa vida, né? Que faz com que as pessoas queiram mais ainda para si. Adicionando a essas duas questões juntas, nós temos as bases da cobiça, né? O sustentáculo da nossa economia. Pessoas têm tudo o que podem e podem tudo o que têm. A ganância ou a cobiça, nesse caso, torna mais difícil de nós convivermos até mesmo conosco. Nosso moderno estilo de vida tem sido tão impregnado pela ganância que as pessoas acham difícil de conviver consigo mesmos. A raça humana é a única espécie do reino animal que tem o desejo ampliado enquanto se alimenta. Não fica só naquele momento. A Bíblia nos dá um intrigante conjunto de paradoxos que dizem a respeito a bens materiais, que é o foco que nós temos aqui nesse mandamento. Né? Os bens materiais são coisas boas? São. Lucas capítulo 16, verso 25 vem falar isso. Mas nós não devemos almejá-lo
Colossenses, Paulo fala no capítulo 3, versos 5 a 7. Os bens materiais são coisas que precisamos? Sim. Tiago 2,16 vem dizer que sim, mas Mateus 6,25 diz que não devemos dedicar nossa vida em suas conquistas, né, como alvo principal na nossa vida, né, e principalmente de forma egoísta para nós. Esses paradoxos se tornam mais fácil de entender se distinguirmos nós cuidadosamente entre os meios e os fins dos bens materiais que adquirimos. O que Jesus diz, que está lá no Sermão da Ética do Reino, Mateus 6,33, que conhecemos bem, às vezes cantamos errado e até mesmo falamos errado. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, né, e a sua justiça, que diz o texto, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, estes bens materiais que se refere à comida, à bebida, à roupa, né, e a um lugar para você poder estar como moradia. Esses bens materiais serão acrescentados. Não todas as coisas serão acrescentadas. Todas estas. Temos que olhar para o contexto de Mateus. Se você for lá em Mateus 6, 32, 33, ou anterior a 32 ainda, você vai ver o contexto que está falando disso, de vestimento, está falando de alimentação, está falando de moradia. Quando Jesus diz isso, Jesus está colocando o quê? O reino dele. Sim, que deveria ser o nosso objeto de totalidade. Todo o resto é somente um meio para conseguir, né, tudo aquilo que adquirimos além, né, que não é apenas o básico, porque o básico Deus nos concede, né, é isso que está naquele contexto. Né? Tudo que nós conseguimos além do básico deveria servir para o reino de Deus em primeiro lugar. Os bens materiais, então, são valorados pela forma com que nós damos a contribuição disso dentro do reino de Deus, esses bens materiais. Aqui está a nossa mordomia cristã, né? Algo que nós vamos tratar num próximo estudo. E esses bens materiais, então, eles constroem o reino de Deus. E quando eles constroem o reino de Deus, eles são bons. Mas quando nós deixamos, fazemos uma dicotomia, reino de Deus é uma coisa e os meus bens materiais são outras coisas, eles se tornam inúteis, né, no sentido de reino, e inúteis para a nossa vida, né, ou pioram, né, a nossa qualidade de vida, de fé. Bens materiais pode ser então uma moeda de amor se nós fazemos isso acontecer de forma plena, olhando em primeiro lugar como o reino de Deus na nossa vida. Os meios através dos quais nós compartilhamos amor uns para com os outros, né? Um amor prático que nós temos aqui. Por isso que Jesus até fala na sua volta, né? Uma das formas de ele estar separando, né, os bodes das ovelhas, né, fazendo aquela separação, né, a quem vai estar à sua direita e quem estará à esquerda, no sentido de separação, né, que vão ser lançados no lago de fogo. Né, a pergunta que fazem, Jesus traz nessa parábola que está no Evangelho de Mateus é o quê? Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, né, eu estava nu, me vestiste, eu estava preso, foste me ver. Né? Jesus fala quem assim o fez, né? E aqui temos as questões dos bens materiais. Quem assim o fez ou dedicou isso, né, a um dos meus pequeninos, né, esses são bem-vindos ao meu reino. Jesus fala, vinde, né, para o reino. Né? E quem vai ser separado? Aqueles que não fizeram bom uso dos bens materiais, né, naquilo que Deus colocou acima do básico para a sua subsistência e não olhou o reino de Deus nesse momento. Né? Ou seja, não amou de forma prática. É aqui que nós descobrimos então o amor de Deus. Nós devemos então fazer o que? Desejar aquilo que conseguimos de maneira reta. É isso que o mandamento está falando para nós, esse último mandamento. Usar de maneira sábia,
distribuir com alegria e viver satisfeito. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes citam esse ditado, porque se tornou um ditado, né? Mas o que 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz é que o amor ao dinheiro, o amor, o apego aos bens materiais, esse sim é a raiz de todos os males. Por quê? Porque o apego aos bens materiais de forma gananciosa, né, de forma egoísta, olhando só para si, perde a razão do viver o amor do reino de Deus na sua prática. O amor do reino de Deus é fazer o quê? Fazer com que esses bens materiais trabalhem em favor do reino de Deus. Por isso que ganância ou a cobiça torna difícil a convivência com Deus. Ganância torna difícil de nós convivermos com Deus, quem vive infringindo esse mandamento. Por quê? Porque é contrário à natureza de Deus. Quando Deus fez todas as coisas e viu que era bom para quem? Para Ele ou para nós? Depois que Ele fez tudo, criou tudo, Ele nos fez, Ele falou, agora isso é tudo muito bom, porque eu dei ao homem para Ele cuidar, para Ele fazer isso, né, para si ajudar. E isso implanta o reino de Deus. Deus é infinitamente generoso. Mateus 5, verso 45 diz que Ele dá chuva para os bons e para os maus. Né? O livro de Salmos vem falar que Ele faz isso também. Né? Ele é aquele que traz o sol tanto para aquele que faz o bem, tanto para aquele que faz o mal. Não pode exigir relacionamento entre Deus cujo coração não queima em amor. A pessoa que tem um coração congelado pela ganância não vai conseguir ter relacionamento com Deus. Né? Isso está em voga nesse 10º mandamento. Por isso que Paulo advertia aos cristãos de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, diz o quê? Que eles deveriam procurar os melhores dons, buscar os melhores dons. Os melhores dons, a palavra dom é carisma, e que vem também ter esse sentido de presente, né? Cobiçar mesmo. Né? Para quê? Para mim, é outra coisa que fazemos errado em relação aos dons. Os dons são da igreja e para a igreja. Né? Não são nossos, por isso que é o Espírito Santo que dá a cada um conforme ele quer e quando ele quer. Né? Mas nós devemos fazer com que esses dons aconteçam na vida da igreja. É por isso que em Colossenses Paulo escreve no capítulo 3, verso 1 a 5, dizendo: almeje o vosso coração nas coisas celestiais. Mantenha uma mente nas coisas de lá, não nas coisas aqui do mundo. Portanto, despoje-se dos desejos da carne que atuam em você, como a prostituição, a indecência, a luxúria, as paixões carnais, a avareza, que é a idolatria. A única coisa que pode conquistar o forte desejo da ganância é o desejo por coisas melhores. Como assim? Filipenses capítulo 4, verso 8 a 9. Pensai em tudo que é bom e mereça honra. Coisas verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis e honráveis. Nisso nós precisamos, então, ter o nosso desejo na nossa vida. Davi, quando ele escreve o Salmo 37, verso 4, ele diz: agradai-vos do Senhor e ele te satisfará os desejos do seu coração. Quais desejos? Esses desejos que nós vemos aqui acima, Paulo retratando em Filipenses capítulo 4. O que não significa no Salmo 37 que o Senhor dará o que você quer, mas vai controlar o seu desejo para que você não venha cobiçar, para que você não venha ser ganancioso. Logo, o segredo de dominar a cobiça para nós é desejar a Deus ardentemente, querer Deus, né, de forma intensa na nossa vida.
que você não pode ser mais incomodado por uma ganância desregrada, por outra coisa. Isso só que você deve ter na sua vida, o desejo diante de Deus de forma intensa. Concluindo, meus queridos, o decálogo é a lei de Deus. Geralmente se dá crédito a Moisés, né, por nos ter dado, nos ter trazido a nós de forma oficial os 10 mandamentos. Se ele estivesse aqui, creio que ele dispensaria essa honra sobre si, porque ele saberia que esse, o decálogo, os 10 mandamentos, são leis de Deus, não são leis mosaicas. Ele introduziu os mandamentos. E Êxodo fala que ele introduz os mandamentos já com essa visão. Êxodo capítulo 20, verso 1. Disse Deus. É assim que ele traz os mandamentos ao povo. Essas são suas palavras, as palavras de Deus para as nossas vidas. Estas não são leis mosaicas, estas são leis divinas e que elas estão presentes até que Cristo venha em nossas vidas. 28 vídeos nós tivemos. Deus tem falado aos nossos corações, né, aquilo que Ele quer como prática da nossa vida de fé. Cristo nos salvou para que nós fizéssemos o quê? Para que nós desenvolvêssemos essa tão grande salvação. É aquilo que a palavra de Deus diz que a graça veio sobre nós, né? Nós recebemos essa fé salvadora que nós não merecíamos, recebemos em Cristo Jesus, para que nós fizéssemos o quê? Para que as obras da fé salvadora em nossa vida pudesse também estar presente em nós. Deus tem falado, nós temos ouvidos, agora pergunto como respondemos isso diante de Deus. A lei de Deus é a vontade amorosa de Deus diante de um povo que vive a prática desse amor divino. Esse amor divino que não é utópico, esse amor divino que é presente em nós. Desde o primeiro mandamento até o 10º mandamento, o amor está presente. Por isso que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 na sua totalidade: amar a Deus e amar o próximo. Ambos não são teóricos, ambos não são de forma pessoal somente, egoísta. Ambos envolvem o quê? Envolve o outro, envolve quem está ao nosso lado. Ambos têm que ser verdadeiro, prático. Né? Por isso que nós precisamos aprender a viver o decálogo até nas nossas orações, porque a oração é uma prática. Não oramos apenas monólogamente a Deus e não oramos apenas e tão somente diante das palavras. Orar com ação, oração. Isso é a melhor forma. E qual é a melhor oração? Tem um cântico antigo que diz que a melhor oração é o amar. Amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Que você possa rever tudo isso na sua vida, né, e que Deus possa abençoá-lo, que o Espírito Santo possa ter ensinado algo para você. Foi uma longa jornada esse decálogo, né, mas está aí para que possamos aprendê-lo e vivê-lo na inteireza, porque se for apenas no aprendizado, de nada valeu para nós. Né? A letra pela letra, a palavra de Deus já diz que é morta. Então ela precisa ser vida em nós, né? E essa vida que se vive em amor. Pratiquemos e aí podemos dizer que nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Cristo presente na face da terra. Deus te abençoe, foi um prazer, né, poder caminhar todo esse tempo para nós aprendermos um pouquinho, né, sobre esses 10 mandamentos. Depois nós prosseguiremos mais para frente, se Deus permitir, se for assim da sua vontade, falando sobre o sermão do reino, que é Mateus capítulo 5 a 7 também. Quero poder trazer aqui um pouco sobre os dons espirituais na nossa vida, sobre os frutos do Espírito sobre nós, sobre as armaduras de Deus na nossa vida, para que nós possamos compreender tudo isso nessa dinâmica que está
né, presente no decálogo que precisamos viver. Que Deus assim nos abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo. Até uma próxima oportunidade, se for da vontade de Deus para as nossas vidas. Esteja orando, né, pela minha vida e também pelo ministério que Deus tem trazido na minha vida, pela vocação de Deus em mim, né, presente, para que Deus também possa me dar uma direção para o ano 2022, o qual nós já estaremos quase lá. Se for da vontade de Deus, que Deus mostre, né, a direção para nós. Estamos aqui buscando a viver na palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e buscar o pastorado presente na palavra de Deus, que assim deve ser o objetivo daqueles que vivem em Cristo. Que Deus assim seja conosco.